Trainesp, 23 de julho de 1986. Brodowski, São Paulo. Rolf-Ley, Collected Works of the Mother, volume 5, páginas 46 e 48. Sri Aurobindo em Obras Completas, páginas 47 e 49. Sobre vontade e a supramente, em continuação às leituras anteriores. Ela sugeriu a vontade, então justamente ela... Sim, eu sei. Mas vamos dar um tempinho, não? Só. Bom, então, é a mãe 53. Uma pessoa diz a ela, você disse, se você se entrega, você tem que abandonar o esforço. Mas isso não significa que você tem que abandonar também toda a ação dirigida pela vontade. Você disse, se você se entrega, você tem que abandonar o esforço. Mas isso não significa que você tem que abandonar também toda a ação dirigida pela vontade. E a pessoa então diz, mas se quer fazer algo, isso significa esforço pessoal, não é? O que então é a vontade? Mas se quer fazer algo, significa esforço pessoal, não é? O que então é a vontade? Então, no que ela falou é interessante, não? Que se você se entrega ao divino, é óbvio. Então, você não deve mais cultivar esforço. Você tem que abandonar todo esforço. Mas isso não significa que você deveria abandonar também a vontade. A vontade junto à ação é indispensável para que a ação como que tenha uma linha, possa seguir uma linha, tenha um objetivo, seja organizada, seja realizada contra obstáculos, contra impedimentos. Mas não deve ter mais esforço. E a pessoa então pergunta, na verdade, se faz alguma coisa, sempre a gente tem que se esforçar, não é? E o que então é vontade? Então ela diz, há uma diferença entre a vontade e essa sensação de tensão, esforço, de contar somente consigo mesmo, de ter que recorrer a si somente, isso significa esforço pessoal. Esta espécie de tensão de algo muito agudo e às vezes bem doloroso. Você conta somente consigo mesmo e você tem a sensação que, se você não se esforçasse a cada minuto, tudo estaria perdido. Isto é esforço pessoal. Veja mais uma vez. Há uma diferença entre a vontade e essa sensação de tensão, esforço, de contar somente consigo mesmo, de ter que recorrer a si mesmo somente, isso significa esforço pessoal. Essa espécie de tensão de alguma coisa muito aguda e às vezes bem dolorosa. Você conta somente consigo e você tem a sensação de que,
se você não faz a cada minuto um esforço, tudo estará perdido. Isto é esforço pessoal. É totalmente diferente. É a capacidade de se concentrar sobre ou em qualquer coisa que se faça, fazê-la tão bem quanto se possa e não parar a ação, a não ser que se receba uma intimação muito precisa que ela terminou. Mas a vontade é uma coisa totalmente diferente. É a capacidade de se concentrar em qualquer coisa que se faça, fazê-la tão bem que se possa e não parar fazendo, realizando, a não ser que se receba uma intimação muito precisa que ela terminou. É difícil explicar isso a vocês. Mas suponhamos, por exemplo, através de uma combinação de circunstâncias, um trabalho chega em suas mãos. Tomemos um artista que tem, de uma maneira ou outra, que teve, de uma maneira ou outra, uma inspiração e resolveu pintar um quadro. Ele sabe muito bem que, se não tivesse a inspiração e não fosse sustentado por forças diferentes de suas próprias, ele não faria nada grande. Seria pouco mais do que uma coisa de manchas e quase não uma pintura. Ele sabe isto. Mas ele resolveu que a pintura fosse feita. Pode haver muitas razões para isto. Ele resolveu, o trabalho tem que ser feito. Se então ele tivesse a atitude passiva, bem, ele colocaria a sua paleta, quer dizer, as suas cores, seus pincéis, sua tela, e depois se sentaria em frente disto e diria ao divino: embora, agora você pode pintar. Mas o divino não faz as coisas desta maneira. O próprio pintor tem que pegar tudo e arrumar tudo, concentrar-se em seu objetivo, em seu tema, encontrar as formas, as cores que o expressarão e colocar toda a sua vontade para que haja uma execução cada vez mais perfeita. A sua vontade tem que estar aí presente o tempo todo. Mas ele tem que manter o sentido de que ele tem que estar aberto à inspiração. Ele não se esquecerá de que, apesar de todo o seu conhecimento de técnica, apesar do cuidado que ele toma para arrumar, organizar e preparar suas cores, suas formas, seu desenho, que apesar de tudo isto, se não tivesse nenhuma inspiração, ele não faria uma pintura que se destaca de milhões de outras, e isso não seria muito interessante. Ele não se esquece disto. Ele tenta ver, sentir o que ele quer que sua pintura expresse e em que maneira isto deve ser expresso.
Ele tem suas cores, ele tem seus pincéis, ele tem seu modelo, ele faz seu esboço, que ele vai depois ampliar e transformar numa pintura. Ele evoca a sua inspiração. E há mesmo alguns que conseguem ter uma visão clara e precisa daquilo que deve ser feito. Mas então, dia após dia, hora após hora, eles têm esta vontade de trabalhar, de estudar, de fazer com cuidado tudo o que deve ser feito, até que isto reproduza tão perfeitamente quanto possível a primeira inspiração. Esta pessoa trabalhou para o divino, em comunhão com ele, mas não de uma maneira passiva, não com uma entrega passiva. É com uma entrega ativa, uma vontade dinâmica. O resultado geralmente é algo muito bom. Bem, o exemplo pintor é interessante, porque um pintor que é realmente um artista é capaz de ver o que ele vai fazer. É capaz de se interligar com o poder divino que está além de toda expressão e que inspira toda expressão. Para o poeta, o escritor, é a mesma coisa. E para todas as pessoas que fazem alguma coisa, é a mesma coisa. Se vocês tentassem isto para suas lições, seus estudos, vocês não acham que eles seriam melhores? Então, muito interessante, muito instrutivo, não? Primeiramente. Então, a diferença entre vontade e esforço. O esforço não reconhece, não se abre a nenhuma força, inspiração, fonte de além de si, mas acha que esta própria pessoa, com sua força, sua mente, sua vontade, sua capacidade ou incapacidade, é quem tem que resolver tudo. Então é uma luta árdua com as coisas, circunstâncias, os movimentos, enganos e tudo mais. Então ela fala a sensação de tensão, esta sensação de contar somente consigo, de tendo como único recurso a si mesmo. E se a gente não se esforçasse, tudo estaria perdido. Quer dizer, como que a pessoa está em uma ilha em meio ao mar. E só a ilha tem a possibilidade de ter consciência, de agir, de ter vontade, de ter esforço, o que for. E outro é diferente, não? O outro é a gotinha no mar. Então, é a pessoa, quando tem a vontade consciente, ou a consciência e a vontade se unindo. Então, a pessoa sabe de antemão e perfeitamente que ela por si não poderia fazer nada, ou só alguma coisa como um cachorro que passa a sua cauda no papel. Então, aí não sai muita coisa. Que então, não só a inspiração, mas mesmo, interessante, não? Que as próprias forças têm que sustentá-lo enquanto ele trabalha, enquanto ele está à obra. E ele então define a vontade, não? Dizendo que vontade
é a capacidade de concentrar-se naquilo que se faz, qualquer coisa. E não só concentrar-se, mas fazê-la tão bem quanto possível. É a vontade que não é apenas, vamos dizer, o segurar a coisa, mas é penetrá-la, querer vê-la, querer compreendê-la, querer assegurar que a compreensão seja da melhor maneira possível, que o trato seja da melhor maneira possível, que minha resposta à tarefa, à situação, seja a melhor possível. Não uma vontade de rotina. Que eles, pode deixar, já faço, já é feito, já sei. É fácil, não custa nada. Quem faz a coisa de um jeito, ou do jeito que está acostumado. Aí, não foi uma vontade verdadeira. A vontade verdadeira seria uma energia que, adaptando-se a uma coisa, ao mesmo tempo, a penetra e como que, penetrando-a, a eleva, a purifica, a molda, a leva adiante, a aperfeiçoa. Essa vontade verdadeira. É uma vontade que causa progresso, que constrói. Mas sempre como base esta sensação, esse saber que, embora a coisa esteja colocada em minhas mãos e depende neste momento de minha vontade, minha habilidade ou não para ser feita, que no entanto eu não sou o fazedor disto, mas que a visão mais profunda não posso ter a não ser que uma consciência mais alta ilumine a minha e a guie, e que eu receba sensibilidade, força e tudo mais para poder trabalhar e continuar até que tudo seja terminado. Ela cita então o artista, o pintor, não? Que a atitude passiva seria ele preparar as coisas e depois dizer, bom, então, já que tu, divino, me deste a inspiração e que tu és a força, então, pinte. Assim são as preces normalmente, não é? Lança uma coisa lá para cima e se assenta e espera que a coisa aconteça. Sem a pessoa fazer nada. Aqui parece grotesco no caso do pintor, mas a maioria das pessoas é grotesca, porque faz a mesma coisa na vida. Então ela fala um pouco como ela própria foi pintora, não? A mãe. E mesmo no meio de arte mesmo, e público mesmo, não só pintura doméstica, caseira. Então, ela sabe alguma coisa sobre isso. Então ela fala que o pintor tem que pegar tudo, organizar tudo, quer dizer, os materiais que ele usa, concentrar-se em seu tema, aquilo que quer pintar, encontrar as formas, encontrar as cores e executar o todo cada vez mais perfeitamente. Então ela diz, sua vontade deve estar aí o tempo todo. Então eu pergunto agora, que vontade é essa? De que natureza esta vontade? Ela vamos dizer, ela nasce da mente? Ela se formula mentalmente para a pessoa? Ou é importante ela se formular mentalmente ou não?
Você diz, a vontade de passar pela mente, então ela não nasce da mente. Isso que eu digo, vamos dizer, parece possível ela se fazer a mente participar, e vamos dizer, participar de todo jeito, mas vamos dizer, porque se eu faço alguma ação, então a mente tem que entrar nisso. Mas digo, se formular através da mente, mas parece possível também que ela não precisa necessariamente se formular através da mente. A questão seria de onde nasce ela, de que natureza é esta vontade. Acho que não. Acho que vontade e aspiração são coisas diferentes. O poder que ajuda parece que seria a vontade, vamos dizer, divina. A vontade. Mas cada um como indivíduo tem uma vontade. Ele tem poder de decisão, poder de querer ou de não querer. Isso é dado ao indivíduo humano. De uma necessidade, o que você quer dizer com isso? Como se fosse um apelo dentro, né? Sei. Fica como uma vontade de realizar uma coisa, mas só uma necessidade de realizar. Sei. Mas não uma necessidade exterior, mas alguma coisa. Vamos dizer, assim como ela formula isto, ela diz, o pintor teve a inspiração. E eu não quero me desviar muito. E sabe bem que se não tivesse inspiração, que não fosse sustentado por forças que não são suas próprias, ele não faria muita coisa não. Ele sabe isto perfeitamente. Espera aí, deixa-me terminar primeiro aqui. Mas foi decidido, então ela não diz que ele decidiu, mas it has been settled. The painting is to be done. Quer dizer, foi decidido que a pintura deve ser feita. Como se para ele é claro que o trabalho tem que ser feito. Então, se não fosse ele, teria outra pessoa. Tem que ser feito. Agora chegou para ele, caiu para ele. Então ele vai executá-lo tão bem quanto ele possa. Então ele tem que pegar, então, já que ele resolveu isto, que ele vai fazer pintura assim. Ele viu a coisa, vai fazê-la. Por isso ele diz, ele vai encontrar as formas, as cores, e colocar toda a sua vontade para que a pintura seja executada cada vez mais perfeitamente. Não criada, mas executada. Quer dizer, a própria pintura não é dele, por assim dizer. Mas ele é um instrumento, ele tem a capacidade de realizar isto. Então isso, quer dizer, aí ficou assim, não sei, eu sinto assim muito claro. Uma coisa é, vamos dizer, ele basicamente está entregue. Ele não vai fazer nada para que ele não recebesse inspiração, um comando. Se é de dentro ou se é do alto, é a mesma coisa. Mas, vamos dizer, não seria uma como que louca necessidade como Van Gogh ou assim, que impulsiona, que impele a pessoa até a loucura, até o suicídio,
até a automutilação para seguir o comando interior. Mas, vamos dizer, nesse nível que ela fala, há uma separação, uma distinção. Separação não, distinção. Então, ele vê a coisa, ele sabe, isso tem que ser feito. Eu penso em Sri Aurobindo, Savitri. A própria mãe também, recitação de Savitri, por exemplo. Vamos dizer, Sri Aurobindo, num dado momento, não sei, foi 49, assim, um ano antes de morrer, ele, depois de ter hesitado muito, durante muito tempo com Savitri, escrito pouca coisa, de repente intensificou o ritmo e pegou a coisa e foi perseguindo a coisa sistematicamente, para concluir. Mais ou menos, me parece um ano, não sei se é exato, mas mais ou menos, antes de ele morrer. Então, eu diria, ele estava nas mãos dele. Se ele não concluísse, ninguém seria capaz disso. Não que a obra dele não fosse concluída. Isso é pouco interessante para ele. Mas ele tinha que deixar algo que estivesse terminado para a humanidade, para nós. Uma coisa aberta, a gente não saberia como continuar isso. E a que ponto ele poderia chegar. Então ele assumiu simplesmente a tarefa dele. Ninguém podia fazer isso. Então, vamos fazer também quando possamos. Mas para isso precisa então da vontade. Então a vontade, eu resolvo fazer isto e faço. Pronto. Não é, eu sou impelido, eu sou enfiado, eu sou perseguido para fazer. Aí, é um estágio anterior. Existe também, óbvio. É algo muito forte, muito bom, de certo modo. Mas a vontade é um poder que você tem. Você coloca o poder a trabalhar. Então a vontade pega a coisa e você vai agora. Quer dizer, uma coisa, ela não nasce da necessidade interior, mas vamos dizer, ela responde voluntariamente e conscientemente à necessidade interior. Mas tem todos os tipos, todos os graus, não? Aqui como ela coloca uma coisa bem soberana quase, independente. Um poder que você coloca e aplica, e vai. Mas depende tudo do grau, não? Então, se você está, se você vive, vamos dizer, num nível mais alto de consciência, então é sua casa, a casa da inspiração. Você vai lá, você pega o que precisa, o que quiser. O relacionamento é natural, é simples, é direto. Eu penso, por exemplo, Sri Aurobindo, ele recebeu assim poesias de alunos, discípulos dele e outras pessoas, e a partir de um dado momento, não sei como começou a história, mas então foi pedido assim para ele definir em que tipo de consciência, estado de consciência isso foi escrito, os vários versos, qual qualidade. Então ele, assim, brincando, não? Assim, brincando, quer dizer, não brincando, mas fácil, assim. Então diz, bom, o primeiro verso tem inspiração verdadeira, é mente iluminada. O segundo decaiu, aí a mente pragmática entrou. O terceiro, quarto, quinto são mais ou menos. Aí a mente intelectual, assim, bolou uma coisa estética, mas não foi muito longe. Agora, o sexto e sétimo são magnos, não? Assim, é quase supramente, não? Mas com uma segurança, assim, linha por linha. Então, se você está nesse nível, então, não precisa esperar pela inspiração. Você vive no nível da inspiração. Sim, mas sabe alguma coisa sobre... Mas é gradativo. É gradativo. É gradativo. Possivelmente nesse nível, como se a própria inspiração já tivesse pronta, junto consigo, o poder da vontade.
Você só pode estar nesse nível se você tem a sua vontade treinada. Já feito um instrumento não mais dependendo de você, mas agindo sob um impulso superior. É o nível de consciência que você vive, que é o seu. Mas isso é muito, vamos dizer, de um lado, é naturalmente um dom natural que está na base disto, mas é muito treino, muito treino. Mas, por exemplo, eu pensei agora, a familiaridade que eu tenho com a música. Bom, porque eu trabalho diariamente horas e horas com música. Sempre. Sempre. E sempre de manhã muito consciente. Ou, mais ou menos. Então isso me dá um domínio, é óbvio. Não tem segredo. Ou, vamos dizer, tem segredos, mas não tem muito segredo, não. O Ricardo, vamos dizer, a técnica que ele adquiriu, não? Vamos dizer, não tem muito problema para ele, não. Então eu digo, por favor, pode fazer desenho de uma porca assim, inclinada assim ou assim? Não tem problema. Ele faz. A gente, assim, não, morderia a língua e não conseguiria nada, não? Faria um nó aqui no intestino, não conseguiria. Impossível. Para ele, a mão está treinada, a consciência acompanha a mente, não tem problema. E se tiver problema, ele sabe como chegar a solucioná-lo. É muito treino, muito, muito. Também para a vontade, não é? Isso é óbvio. Toda vez que você sente fazer alguma coisa, não fica só como desculpa, mas termina você não tendo inspiração mesmo. Toda vez que você vai fazer alguma coisa e que não se tenha inspiração, pode-se ter como critério que seria um problema de consciência, de nível em que se está de consciência? Por que problema? Você está no nível de consciência em que você está. Não, assim, cada pessoa, ela vai para níveis mais altos ou mais baixos, né? Sim. Então, eu estou dizendo assim, quando tem alguma tarefa a ser feita, e quando assim, a gente tenta durante muito tempo e termina atribuindo, olha, eu não consigo me inspirar para fazer a coisa. Quer dizer, eu pergunto se seria então uma questão assim, eu estou num nível de consciência onde, assim, dentro de onde eu posso percorrer, né, dos diversos níveis. Não, eu acho que... Mas eu respondo mais a mesma coisa. Você está no nível de consciência em que você está. Quer dizer, que corresponde a você, a sua vida, as tarefas que você tem, as suas forças, as suas capacidades, possibilidades. Você não poderia estar num outro nível de consciência. É impossível. É o que eu disse inicialmente. A entrega. A entrega você pode realizar em qualquer nível de consciência. Como no fim eu disse aos meninos, se vocês trabalhassem desta maneira, possivelmente as suas lições seriam bem melhor solucionadas e acabadas. Que se vocês soubessem se entregar, saber se sustentar por forças e tentando perceber alguma luz fora de vocês que lhes diz e mostra o que é para ser feito. Ou do nível de consciência é uma outra questão. Eu me refiro a esse nível, por exemplo, quando a gente está numa consciência mais superior, mais pragmática, ou quando está mais interiorizado. Não sei. A outra solução é, como a mãe diz, enquanto você ainda não está na união verdadeira, no contato verdadeiro, na ligação verdadeira com o mais alto e com sua alma especialmente, então a melhor coisa que você pode fazer com cabeça fria, clara, organizar, detalhar,
esboçar a coisa, depois executar ponto por ponto, da melhor maneira possível. Porque esperar pela inspiração fica meio... E a vida também não nos dá a chance para isso, não é? Se ela ocorrer, tudo bem. Se ela for uma inspiração real e verdadeira. Ora, a gente tem que viver, se organizar para viver sem isto, normalmente. Seguindo, como eu digo, o raciocínio melhor que se tem, a percepção melhor, mais límpida, mais clara, mais objetiva. Às vezes são influenciadas durante uma aula, mas tem crianças que não têm isso. Não tem dentro delas aquela vontade. Né? Que tem. A questão é você conseguir despertar o interesse nelas, não é? Mas é complexo. É complexo e se você tem um grupo maior de crianças, então é impossível todo mundo andar do mesmo jeito. Aí já tem a diferença que algumas pessoas, algumas crianças, têm e outras não têm aquilo. Tem. Todo mundo tem. Em algumas você consegue despertar, nas outras não. É você, não são as crianças. Então, eu vou ler mais uma vez o final somente. Então, o pintor não se esquece de que inspiração é o poder de realizar, não vem dele. Ele tenta ver, sentir o que ele quer que sua pintura expresse e de que maneira ela deve ser expressa, ou isso deve ser expresso. Ele tem suas cores, ele tem seus pincéis, ele tem seu modelo, ele faz seu esboço, que ele vai ampliar, e ele o transforma na pintura, ele chama a sua inspiração. Quer dizer, ele chama a sua inspiração, aí já é alguma coisa dita daquilo que falei. Quer dizer, se você lida com isso mais frequentemente, e tem trabalhos que você só realiza próximo à inspiração, então você tem, um dia você tem a possibilidade de chamá-la. O famoso exemplo de Schiller, não? Friedrich Schiller, que é diferente. Para alguns, vamos dizer, ouvir uma música inspira para pintar. Outros, ler uma coisa ou meditar antes, ou o que for. Schiller, o famoso contemporâneo e amigo mesmo, bastante íntimo de Goethe, uma pessoa de muito gênio mesmo, ele se inspirou sempre, ele tinha na gaveta dele maçãs. Ele não comia muito não, comia muito pouco. Ele morreu de tuberculose, já na idade, não sei, 30 e tantos anos. Mas o cheiro da maçã, quer dizer, a gaveta com maçãs, então você abre a gaveta, então o cheiro é forte que vem. Isso foi para ele a fonte de inspiração. Foi aí que ele sempre ele não comia maçã, bastava cheirar. É o cheiro. Isso trouxe para ele algum estado de espírito interior que foi favorável à sua obra. Uma obra muito inspirada, altamente. Ele inspirou materialmente, é isso mesmo. E há mesmo alguns artistas que conseguem ter uma visão clara, precisa do que deve ser feito. E agora vem a coisa importante. Depois, dia após dia, hora após hora, eles têm esta vontade de trabalhar,
de estudar, de fazer com cuidado tudo o que deve ser feito, até que eles possam reproduzir tão perfeitamente quanto possam, quando podem, a sua primeira inspiração. Então essa vontade como que sustenta, ela leva, ela não deixa a coisa cair, mas não descansa até chegar à realização. Ela diz, sim. Mas é só questão de gradação. Dentro dele alguma coisa vê. Só que ele, como ser mental consciente, não vê em termos definíveis para a mente a coisa. Mas dentro dele algo vê, óbvio. Sem isso não poderia nunca começar o trabalho. Não é só de contar que ela fala isso, não é que já chegou na Pois eu disse, há até alguns que conseguem. Então já diz, assim, são poucos assim que estão no nível mais assim diferente. Sim. 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 Mas do resto, a vontade está em você, a visão está em você. Você sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. É óbvio, senão você não teria uma escolha sua. Como ela se justifica? Eu acho que tem a situação também que a gente só sabe que não deve, não sabe que deve. Só estudo, sabe que Isso pode ser um começo. Você não sabe o que fazer positivamente, termos positivos. Mas você sente nitidamente, isto não é a coisa, esta não é a coisa, isto também não é. Não é. Ou você aguarda, ou você, assim, pela negativa escolha, descobre o começo daquilo que deve ser feito. É possível também. Isso acontece muito, isso vai ter o poder de formulação. E aí, assim, tem todos os sócios. Não, por isso eu digo, isso pode ser um começo. Se você fica nisso, aí não vai poder formular muita coisa, não. Mas se isso é o começo, que depois, uma vez que você deu o primeiro passo, as coisas vão afluir e vão nutrir o primeiro movimento. Eu tenho vontade de fornecer ao Ricardo as referências, então eu já ponho a marca aqui. A vontade não se apagou durante a leitura. Mais alguma coisa sobre isto? Vontade de alguma coisa. Você falou aí, talvez a coisa, da coisa, me atrapalha a vontade. Eu percebi que não sei se é certo. A coisa. Ficar fixada, ter vontade de alguma coisa, quer dizer, já pensando na vontade, mover em direção a alguma coisa, talvez. A gente normalmente assim, já pensa tanto em alguma coisa É, a mente projeta. Sim. Olha, é simples, eu dei um exemplo agora mesmo. E aqui dei um exemplo. Eu tenho uma vontade de treinar a minha vontade. Eu acho que a minha vontade é muito fraca.
Assim, ultimamente, assim, bem ultimamente, está me despertando, está ainda despertando a vontade real de treinar a minha vontade. Então, normalmente quando o Ricardo me pergunta, às vezes a marca está aí, às vezes a marca não está aqui no livro. E eu não sei sempre dar imediatamente. Ontem até nem consegui localizar a página. Então, quando coloquei a marca, eu não me disse que agora ia colocá-la para eu poder dar a ele a referência. Mas algo em mim se aproveitou. Então eu vejo que realmente estou com vontade mesmo de treinar a minha vontade. Fico até feliz agora. Isso fez com que eu pegasse o papel e colocasse de volta. E sabendo que é por esta razão. Não foi uma mesquinha vontade de ser perfeito e poder dar-te certa satisfação da referência. Mas aconteceu. Então, algo dentro está trabalhando. Então, eu posso ficar atento. A qualquer momento, onde tiver uma possibilidade para a qual eu estou preparado e aberto, ela vai se efetuar, pegar isso. Não é aquela coisa, de jeito algum. De jeito algum. De vontade, verdade. Eu acho ótimo, mas também que a coisa clareza fazer agora. Como que vale qualquer coisa. Isso. A única Sim. se for a verdade, não quer que é o máximo, então Sim. qualquer coisa Sim. pode ser pretexto. Sim. 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 Qualquer coisa pode ser pretexto para Sim. reunir o máximo. Sim. 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 E quando ela falou da vontade de alguma coisa, eu achei que essa vontade que ela falava, mas não era que eu estava querendo entender. Quando ela falou vontade de alguma coisa, Sim. Sim. eu Sim. estava procurando uma coisa. Sim. Não dá para explicar. Sim. É isso. Ainda não ficou assim, extremo da vontade, sabe? Como ter a vontade de. Deixa-me só responder, né, Kátia. Realmente é qualquer coisa, mas esta qualquer coisa não deveria ser submissa, vamos dizer, à sua escolha. Mas vocês têm que estar prontos, vamos dizer, para que sua vontade seja usada para dirigir a qualquer coisa. Mas não é você que deve determinar qual é a coisa. É por isso que no poder de formação vai complicar tudo. Aí eu não entendo agora. Aí eu não entendo, porque o poder de formulação, no mínimo, em termos de segurança, de formulação segura, naturalmente você obtém quando você trabalha com coisas que você conhece, ou que lhe são próximas, ou que correspondem à sua natureza. Seu poder de formulação vai ser mais natural, mais seguro. E se você é apontado para coisas que você ainda não conhece, mas você é apontado para a sua vontade de atacar aquela coisa, você não poderá ter um poder de formulação já desenvolvido, já pronto para isso. Tem pessoas que não seja qualquer coisa, ela chegou nas mãos dela, ela tem poder de formular, seja pequenas coisas, médias coisas, grandes coisas. Mas não tem um caso, por exemplo, o pintor. Ele sabe que é a pintura, porque ele é pintor. Então, qualquer coisa que ele for formular, ele vai formular através disso. Né? E olhando sempre na prática mesmo, eu acho que 99%, não sei, de nós, somos desviados, assim, do que realmente seria coisa que a gente teria que fazer. No caso, do meio de ação. A coisa é tão assim abaixo de zero, a situação. Eu acho que nós todos, fica até difícil.
Quando se falou de pintor, eu pensei no pintor japonês. Então pensei, bom, para ele já se amplia a coisa, porque o próprio preparo, vamos dizer, do material, da tinta, pincel que ele usa, é para eles uma espécie de ritual mesmo. Quer dizer, não é só a pintura, mas é muito o como você chega até isto. Essa percepção, vamos dizer, o mestre jamais deixaria que o aluno, o discípulo, prepare para ele a tinta, coisas desse tipo. Isso tem que ser dele. É, vamos dizer, quase um rito, uma maneira de ele entrar em contato com o que o inspira, o próprio material em parte. Mas aí pensei, bom, se ele for um mestre, mesmo um bom pintor, ele não vai só fazer esses exercícios dentro da pintura. Ele terá exercícios à parte, de concentração, de meditação. Aí então, de repente, eu vi casado com a sua esposa e família, e de repente vi, assim como os japoneses são assim, super organizados, não? Assim, em tudo, e super fixados em tudo. Aí então vi que de repente, que você cita o pintor, ele no fundo é um coitado. Feliz porque tem a sua trilha trilhada, mas ao mesmo tempo está preso a essa trilha. Porque o japonês via de repente assim, seguindo a ele, como ele nasceu, como ele foi como criança, como ele foi educado, como ele casou, que a família disse, a posição dele na família, de seu irmão mais velho, de seu irmão mais jovem, de sua mulher, e em relação à sogra, tudo determinado, não? Tudo. Assim também ele faz a tinta dele e pinta. Aí alguma coisa se libera realmente. Mas na verdade está amarrado a tudo isto. Então, de um lado, funciona maravilhosamente. Dá um poder de formulação extraordinário. Mas é uma formulação condenada a linhas traçadas. Então, nós somos felizes, porque para nós isso caiu tudo. Dá uma insegurança muito grande, mas uma chance enorme. Então, aí podemos ser pintor e dançarino, e mãe, e educador, e vassoura, o que for preciso. Sempre do mesmo jeito. Desmontador de painéis e tudo mais. O que for preciso. Não dizer, não, eu sou pintor, não posso pegar a coisa, não é? Isso é antigo, antiquado. Para nós, para o novo mundo não presta. Toda adaptabilidade, não? Plasticidade. Aí está. Se você está fixo, não pode ser móvel, adaptável, plástico. Impossível. O negativo é realmente não ter nenhuma coisa assim, que você possa insistir que tem que ser aqui. Embora cada um de nós tenha, através de sua natureza, naturais tendências que o encaminham numa dada direção. Óbvio. Óbvio. Mas não é para se afixar ou para se assentar nisso. Com isso já perdeu tudo. Toda a liberdade. Toda a chance. Havia a nossa leitura de ontem. Da introdução para multi-expressões. Está tudo aí. E agora vai completar maravilhosamente a leitura de Sri Aurobindo. Eu estou seguindo assim, bem na ordem. Ele terminou dizendo... Ele falou que quando decidera supramente, se a pessoa a recebe realmente e se realiza nela e com ela, que então a mente será transformada, a vida
sua capacidade de ação, etc., está transformada. No fim, ele diz, mesmo o corpo, se ele pode aguentar o toque da supramente, se tornará mais consciente de sua própria verdade. Porque há uma consciência corpo que tem sua própria verdade e poder de condição e ação certas, instintiva. Quer dizer, uma consciência corpo que, sem ser informado pela mente, sabe a sua própria verdade e sabe e tem o poder de criar para si, para o corpo, a condição certa e a ação certa. E tem mesmo dizer uma espécie de conhecimento oculto não expressado na constituição de suas células e tecidos, que um dia pode se tornar consciente e contribuir para a transformação do ser físico. E termina ampliando a coisa, dizendo, despertar deve advir na natureza terra e na consciência terra, que será, senão o começo atual, real, pelo menos a preparação efetiva e os primeiros passos de sua evolução em direção a uma nova ordem de mundo mais divina. E aí então, o novo texto, isso seria o cumprimento, a realização da vida divina, que é a descida da supramente e o trabalhar da consciência verdade, quando se apoderam de toda a natureza do ser vivo, efetuariam em todos que poderiam se abrir a seu poder ou influência. Mas, esta seria a realização da vida divina que decide da supramente e o trabalhar da consciência verdade quando se apoderam de toda a natureza do ser vivo, efetuariam em todos que se poderiam abrir a seu poder ou influência. Mas seu primeiro efeito imediato daria a todos que fossem capazes, a possibilidade de entrar para dentro da consciência verdade e de mudar todos os movimentos da natureza cada vez mais nos movimentos da verdade supramental. E agora vem a coisa que eu acho assim tão... Então ele diz, verdade de pensamento, ou verdade do pensamento, verdade da vontade, verdade nos sentimentos, verdade nos atos. Condições verdadeiras do ser inteiro até o corpo, eventualmente transformação, uma mudança divinizadora. Mesmo seu primeiro efeito imediato, direto, seria, em relação a todos que são capazes, que estão preparados, amadurecidos, prontos, a possibilidade de entrar na consciência verdade e de então mudar todos os movimentos da natureza cada vez mais nos movimentos da verdade supramental. Quer dizer, então não seria mais a natureza universal de que nos movimentos seriam representativos, expressivos, manifestações,
Mas a verdade se expressaria e se manifestaria em nossos movimentos. Não mais a ignorante natureza universal. Quer dizer, teria então verdade do pensamento. O que quer dizer isto? Verdade do pensamento. Ou logo depois, verdade da vontade. O que quer dizer isso? Mas aí você coloca tudo para lá. Então isso se expressa através da vontade. Mas ele não diz a vontade então sendo instrumento da verdade. Ele diz verdade, e não diz a verdade. Diz verdade na vontade, ou da vontade. Verdade do pensamento. Quer dizer, ele coloca isso para nós. Vamos ver, quer dizer, o pensamento que você tem é tão verdade, verdade realmente, que é impossível lhe advir algum outro pensamento que não esteja em concordância, em harmonia com este. Impossível você pensar 2 minutos depois, ou 2 anos depois, ou 20 anos depois, ou 2000 anos depois, uma outra coisa. Impossível. Até lá, nosso pensamento é falso. É mentiroso. Porque pensamos agora uma coisa, e 3 minutos depois pensamos uma outra coisa, sobre a mesma coisa. Mas aí tem uns graus de verdade, não? Porque... Ele fala a verdade supramental. Seu primeiro efeito imediato seria, para todos que são capazes, a possibilidade de entrar na consciência verdade e mudar todos os movimentos da natureza, pensamento, vontade, sentimento, ação, cada vez mais nos movimentos da verdade supramental. Então, verdade do pensamento quer dizer o pensamento que corresponde, você é pintor, você pensa sobre o que você vai pintar. Ou você é, não sei, você é mãe, você pensa sobre seu filho, como fazer a coisa. Mas seu pensamento seria o espelho direto, ou não só espelho, teria a substância da verdade. Impossível alguém dizer, não, olha, o que você pensou foi muito bom, mas você não percebeu isto, isso, aquilo. Você não acha mesmo que seria melhor assim? E você muda. Impossível. Não seria possível. Então, seu pensamento não foi verdade. E vontade, pensei muito, não sei se pensei muito, mas me tocou muito, nem sei se consigo formular, mas verdade da vontade, não? Quer dizer, no fundo, o que se quer deveria ser lei, a lei do ser. Você não pode fazer outra coisa do que seguir aquela vontade. Então, se vem alguma outra coisa interferindo e conseguindo desviar a vontade, ou ela muda de direção, ou você esquece. Você diz, olha, eu tinha tanta vontade assim, eu achava que seria isso mesmo. Pois não me lembrei mais. Não sei onde ficou a coisa. Então, justamente foi uma vontade falsa. Se inflou, não? Um peixe-bola de vontade. Depois cansou, murchou, ficou pequenininho. E desapareceu no mar da vida. Essas são nossas vontades. Quer dizer, verdade da vontade. Quer dizer, impossível ela não se realizar. Ou você não tem nem chance. Não tem. A questão não é força de vontade,
A questão não é lembrar a toda hora a vontade, mas eu diria, a substância da vontade mudou. E a substância é tal, nada pode bolir nisto, é impossível. Tem algo a ver, vamos dizer, com destino, por assim dizer, com determinação. Por exemplo, vamos dizer, de um Mozart, ou de um Bach, ou de um Beethoven, ou de um Schubert, ou de um Bartók. Olha, você poderia trabalhar com as pessoas assim, e assim ensinar 1000 coisas, de fazer experiências criativas com linguagem, com voz, com música, com dança, com pintura. Não adiantaria. Eles voltariam para casa e comporiam sua música. Tá? Nem tem escolha. Para eles não tem escolha. Isso foi decidido sobre eles, isso eles vão fazer. Não tem escolha. Não é escolha da pessoa. É a substância, é a lei do ser. Assim, agora, nas coisas, vamos dizer que cada um de nós tem pensamento, vontade, sentimento. Então, tudo isso teria que ser desta densidade de substância, desta realidade de substância. A substância é imortal, por assim dizer, um destino que vem de antes e vai depois ainda da morte ou da vida. Mas a gente pode treinar, isso eu acho. E tem que treinar. Porque se isso quer se estabelecer em nós, e a gente nem fez o pouco que nos é possível, o tanto que nos é possível, nem é tão pouco. Então, não pode. Sim. 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 Além desse pensamento verdadeiro que coloca na mão, existe também alguma coisa da vontade. Testa. Vontade. Com cada um abdicar ao seu e se unir nesta... Sim. Eu não diria necessariamente, porque eles, vamos dizer, se indicou desta maneira, ou eles formaram isto, foi decidido sobre eles que tem que ser assim. Eles só tiveram a força de seguir, não é? Da verdade do pensamento, verdade da vontade, verdade nos sentimentos. Olha, os sentimentos não prestam nada, nada. Tudo falso, tudo oco, tudo mais ou menos. Tem esforço, muito esforço, eventualmente os melhores. Vontade, mas que sejam da substância da verdade, dificilmente. Falta muito mesmo. Verdade nos atos. Quer dizer, um ato, não sei, como se fosse uma bronze. Uma coisa, não tem como fazer de outra maneira. Não tem onde possa ser de repente oco ou mente, ou alguma coisa. Inteiramente sólido do começo até o fim. Não? Uma coisa que tem que ser assim. Então, nossos atos como são? Frágeis, dispersos, cópias, rotinas, ambiciosos. Como o ego está dentro, como o desejo está dentro, como... Quanta coisa. Depois, verdadeiras condições do ser todo até o corpo. Quer dizer, não, como todos nós, no mínimo, começamos, alguns de nós já estão
reformulando suas vidas e suas condições de vida. Mas como nós começamos, simplesmente fazendo o que todo mundo faz. Ter um apartamento com móveis, e ter isto, ter aquilo, e viver assim, ter tais hábitos, ir para a escola, fazer isto, aquilo, e todo mundo. Porque ninguém escolheu nada nisto, absolutamente. Todo mundo só pegou o que foi oferecido, o que é oferecido. Isso naturalmente não são condições verdadeiras, absolutamente. Não tem nada a ver. Como seria onde a gente se desnuda em tudo isto e em primeiro plano, interiormente, é claro. E sabe quais são as condições verdadeiras para nós existirmos. Que são diferentes para cada um. Aquela história me vem é Maomé ou de Bellestoir, não? Onde, não sei se é ele, que ele se hospedou numa casa e a pessoa se desculpou e dizendo, bom, eu gostaria de oferecer uma cama assim maravilhosa e só tenho esse esteiro assim. Ele disse, olha, eu não nasci para me espichar em camas confortáveis. Isso não é meu destino. Meu destino é trabalhar e fazer meu trabalho. Então isso não tem importância. A minha condição de ser aqui não está. Nisto não está. Está num outro plano. Que condição de ser é isto. E nós todos somos assim, espalhados e assim, distribuídos em 1000 confortos e 1000 coisas e 1000 movimentos que não são, nada é nosso. Nada disso. Quase nada. Pouca coisa. Pouca coisa. Assumir os papéis de filha, fiel e coisas desse tipo. Não? Tudo, condição nossa substância, difícil. Talvez, possivelmente não esteja nisso. Né? Bom, para aqueles que assim, desta maneira, se poderiam abrir e permanecer abertos, maravilhoso também, né? Esta questão aqui. Para aqueles que se poderiam, desta maneira, abrir, é uma coisa, posso me abrir. Agora vem a coisa, será que posso suportar, sustentar isso? Aí tá. A questão da preparação verdadeira, não é? E permanecer abertos. Não haveria nenhuma limitação a esse desenvolvimento e mesmo nenhuma dificuldade fundamental, porque todas as dificuldades seriam dissolvidas pela pressão da luz e do poder suplementares de cima, derramando-se para dentro da mente e da força de vida e do corpo. Que se você consegue ficar aberto, então, a todo momento, o influxo de cima. E isso, então, resolveria todos os problemas. No entanto, o resultado da descida suplementar não necessita ser limitado àqueles que desta maneira poderiam se abrir inteiramente e não precisa ser limitada à mudança suplementar, quer dizer, a transformação para dentro de um ser que tem como único guia a supramente, que está inteiramente entregue. Poderia haver também uma transformação menor ou secundária do ser mental dentro de uma extensão livre e aperfeiçoada da natureza mental. Em lugar da mente humana, como ela é agora, uma mente limitada, imperfeita, a todo momento aberto a todos os tipos de desvio da verdade ou mesmo de faltar com a verdade, todos os tipos de engano e abertura mesmo
as insinuações de uma completa falsidade e perversão da natureza, uma mente cegada e puxada para baixo em direção à inconsciência e ignorância, e só com dificuldade e quase não chegando a conhecimento, um intelecto pronto para interpretar o conhecimento mais alto em abstrações e figuras indiretas, pegando e segurando mesmo as mensagens da intuição mais alta, de uma maneira incerta e discutida. Em lugar disto, poderia emergir uma mente verdadeira, libertada e capaz da livre e extrema perfeição de si, de seus instrumentos, uma vida governada por esta mente livre e iluminada, um corpo responsivo à luz e capaz de executar tudo o que a mente livre e a vontade livre poderiam exigir dela. Então, esse seria um segundo grau, disse ela. Ler mais uma vez. Simultânea leitura do relógio aéreo. No entanto, o resultado da descida supramental não precisa ser limitado àqueles que desta maneira poderiam se abrir inteiramente, e não precisa ser limitado à mudança supramental. Quer dizer, supramente, com outras palavras, poderia efetuar mudanças que não necessariamente sejam da natureza supramental, mas mudanças de grau menor, mas supramente sendo a alavanca, o promotor, o agente. Poderia também haver uma transformação menor ou secundária do ser mental dentro de uma extensão, de um nível libertado e aperfeiçoado da natureza mental. Quer dizer, em lugar da mente humana como ela é agora, e começa assim, com pouco, e a gente diz, isso mesmo. Assim. E depois vai continuando, e a gente diz, não. Aí também. Então, em lugar da mente humana, como ela é agora, uma mente limitada, imperfeita, aberta a todo momento, a todos os tipos de desvio da verdade, ou mesmo a faltar com a verdade, a todos os tipos de erro e abertura mesmo às insinuações de uma completa falsidade e perversão da natureza. Isso nos parece assim muito forte, mas se a gente é um pouco sincero consigo, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente está aberto a isso. Assim. A gente não é muito vigilante, a gente já não só foi aberto, mas já foi instrumento destas insinuações. É muito rápido. Estamos assim bem próximos a isso. Uma mente cegada e puxada para baixo em direção à inconsciência e ignorância. É interessante esse termo popular que se usa muito. Eu nem quero saber. É isso mesmo. É uma atitude bem geral.
Nem quero saber. Prefere ignorância, inconsciência. Dificilmente chegando a conhecimento, por isso achei interessante também ele colocar isso aqui. O intelecto, então, tem a capacidade intelectual, intelecto culto, parece, inclusive, bem formado, pronto para interpretar o conhecimento mais alto em abstrações e figuras indiretas. Isso, quase todo filósofo faz isso. Toda filosofia é isto. E a maioria das religiões é a mesma coisa. Em vez da experiência religiosa, a maioria também, não sei, das seitas, não? Então, se fala, não sei, do sétimo raio ou coisas desse tipo, não? Então, é uma figura que se coloca, mas não é uma verdade vivida. É o intelecto que transforma as coisas, interpreta, ou coloca um símbolo em lugar da própria coisa. Então, o intelecto pronto para interpretar o conhecimento mais alto em abstrações e figuras indiretas, e pegando e segurando mesmo as mensagens da intuição mais alta com uma... a palavra certa seria pega, quer dizer, pega isto, mas pega de maneira incerta e discutida. Quer dizer, pega e não sabe se é ou não é. Então pergunta lá, compara lá, indaga lá, estuda sobre isto, nem percebeu que foi uma intuição real e verdadeira. Porque não está pronto para viver a coisa, para assumir. Só quer pensar sobre, só quer estar em movimento. Então, em lugar disto, poderia emergir uma mente verdadeira, libertada e capaz da perfeição livre e extrema de si e de seus instrumentos. Uma vida governada pela mente livre e iluminada, que é uma vida, então, governada e, vamos dizer, obediente também a esta mente. Isso seria o importante, não é? E um corpo, inclusive, responsivo à luz e capaz de executar tudo o que a mente livre e a vontade livre poderiam exigir dela. Esta mudança poderia acontecer não apenas nos poucos, que os poucos sofreriam, vamos dizer, ou realizariam a mudança suplementar mesmo. Quer dizer, esta abertura total para dentro da consciência verdade. Que seriam poucos. Ora, esta mudança segunda, com a mente livre, iluminada e tudo respondendo a ela, poderia acontecer não apenas nos poucos, mas estender-se e generalizar-se na espécie. Esta possibilidade, se realizada, significaria que o sonho humano de perfeição, autoperfeição, perfeição de sua natureza purificada e esclarecida de todas as suas maneiras de ação e viver, não seria mais um sonho, mas uma verdade que poderia ser tornada real e a humanidade erguida para fora da pega que inconsciência e ignorância têm sobre ela. Desta possibilidade da mente livre e aperfeiçoada
se realizada, significaria que o sonho humano de perfeição do próprio ser humano, de sua natureza purificada e estabelecida, de todas as suas maneiras de ação e viver, não seria mais um sonho, mas uma verdade que poderia ser tornada real e a humanidade ser erguida para fora da pega que inconsciência e ignorância tem sobre ela. A vida do ser mental seria harmonizada com a vida da supramente, que então será a ordem mais alta acima dela. Vamos dizer, para nós, nossa mente, a ordem mais alta acima da nossa é a mente mais alta. Sobre ela, a mente iluminada. Sobre ela, a mente intuitiva. Sobre ela, a sobremente. Sobre esta, a supramente. Então, algumas camadinhas ainda acima da nossa, até a supramente. Neste caso, então, já seria um nível que teria como ordem mais alta acima dela a própria supramente, sem ter nenhum intermediário. Então pareceria a sobramente, parece. Segundo a classificação de Sri Aurobindo, do próprio Sri Aurobindo. Então a vida do ser mental poderia ser harmonizada com a vida da supramente, que então será a ordem mais alta acima dela e se tornar até uma extensão e anexo da consciência verdade, uma parte e província da vida divina. É óbvio que, se a supramente está aqui, ou está lá, em uma ordem de for estabelecida como o princípio condutor na natureza terra, como atualmente a mente é o princípio condutor, mas com uma segurança, uma certeza, um completo governo de toda a natureza terra, então, uma capacidade de transformação de todos, cada um em seu nível e dentro de seus limites naturais, uma capacidade de transformação da qual a mente, em sua imperfeição atual, não é capaz, quer dizer, uma imensa mudança da vida humana, mesmo se não se estenderia, ou se não se estendesse até uma transformação, seria inevitável. Traduzo isso livremente. Vamos dizer, só remontando as partes da frase. No momento em que a supramente está aqui, e que a partir dela, sob a pressão dela, e com seres humanos preparados, se estabelece uma ordem de ser supramental. E essa ordem de ser supramental, então sendo o princípio que conduz a natureza terra, como no momento a mente é o princípio que conduz, mas não conduz, vamos dizer, inseguramente, incidentalmente, experimentalmente, mas conduz com uma segurança, um completo governo da natureza terra. Então é inevitável dizer que surge uma capacidade de transformação. Quer dizer, cada um no seu nível, dentro dos seus limites, receberia ou nele acordaria uma capacidade de transformar a si em sua vida. De não mais precisar ficar preso ao nível, à forma, ao círculo, às atividades, às rotinas, aos hábitos que compõem a sua forma de existência. Mas
ele poderia se desfazer, ele poderia se transformar. Quer dizer, essa capacidade adviria para ele. Cada um no seu nível. Não dizendo, olha, se você se torna isto, então pode se transformar. Senão, nem precisa tentar. Não. Cada um dentro de seu lugar, seu âmbito, com seus meios, sentiria-se capaz de não mais ficar preso a isto, mas dar um próximo passo decisivo dentro de seu âmbito, de sua possibilidade. Mais um parágrafo, aí a gente terminou este capítulo. Resta considerar quais poderiam ser os obstáculos no caminho desta possibilidade, especialmente aqueles oferecidos pela natureza da ordem terra e de sua função como um campo de evolução gradativa, na qual nossa humanidade é um estágio e poderia ser argumentado a sua própria imperfeição, uma necessidade evolucionária. Vamos ver mais uma vez. Resta considerar quais poderiam ser os obstáculos no caminho desta possibilidade de tudo avançar. Cada um no seu nível, mas tudo decididamente se transformar. Então, especialmente os obstáculos que a natureza da ordem terra oferece. Eles acrescenta ainda, e também os obstáculos que a função da natureza terra oferece, como ela sendo um campo de evolução gradativa. Dentro dessa evolução gradativa, nossa humanidade é um estágio. E a própria imperfeição desta humanidade é uma necessidade evolucionária. Se cada estágio não tivesse em si uma imperfeições, não haveria mais necessidade de evoluir além dela. Então, necessariamente, a nossa humanidade tem que ser imperfeita. Senão, a evolução teria que parar aqui. E, ao mesmo tempo, tal imperfeição em relação à supramente oferece os obstáculos. Então, parece paradoxal. Até que ponto poderia ou superaria a supramente, através de sua presença e governo das coisas, esta dificuldade? Embora respeitando o princípio da gradação, e a questão então, se ela não poderia retificar a ordem errônea e ignorante imposta pela ignorância e inconsciência e substituir tal ordem ignorante e errônea por uma gradação certa, na qual perfeição e divinização seriam possíveis. Mais uma vez, até que ponto poderia ou superaria, que poderia superar, ou já superaria mesmo, a supramente, através de sua presença e governo, tal dificuldade? Embora, ao mesmo tempo, respeitando o princípio de gradação, quer dizer, a lei do universo é evoluir em graus, estágio após estágio. Isto é uma determinação inicial sobre o universo que a própria supramente colocou.
Então, a questão não é desfazer determinações básicas, mas como chegar a cumpri-las plenamente. Então, por isso diz, embora respeitando o princípio da gradação, é um princípio que o próprio Supermente estabeleceu. E a questão se levanta se a Supermente, então, através de sua presença e governo das coisas, não poderia retificar a ordem ignorante e errônea imposta pela ignorância e inconsciência e substituir tal ordem por uma gradação certa, na qual a perfeição e divinização seriam possíveis. Eu penso no começo da vida humana, em que Sri Aurobindo coloca esses paradoxos. Então diz, uma mente, não sei se mente ou alma, não sei, possuída, vamos dizer, pela aspiração, pelo sonho, pela ideia da perfeição, da grandeza, acorrentado a um corpo frágil, animal, escuro, submisso e regido por impulsos instintivos, inconscientes. E assim, coloca assim os paradoxos. Uma mente querendo compreender as leis do universo e os princípios que regem o cosmos, e, no entanto, acorrentada a um cérebro material, com suas muitas partes não despertas e sujeito a cansaço e a doença e a desordem, e assim por diante. Então, isso seria, eu sinto quando ele fala aqui, a questão se então a Supermente não poderia primeiro retificar as coisas que são tão paradoxais aqui, para assim como que facilitar a ascensão, facilitar que seja possível galgar os próximos degraus, os próximos graus. Então é interessante agora, ele não responde diretamente. Seria também de mau gosto, não é? Certamente, diz ele, o caminho para o indivíduo estaria aberto. Então ele diz, olha, há indivíduos na humanidade, desde sempre, que avançam muito, que estão em frente aos outros, sempre. Então, para o indivíduo que estiver em frente, só para isso, naturalmente, não tem problema, não terá problema. Ele pode dar este passo. Foi o passo nesta época. O passo maior desta época é este. Terá indivíduos. Depois, achei interessantíssimo, todo grupo de seres humanos que aspiram unidos num esforço, numa aspiração a uma vida coletiva, individual, a uma vida perfeita e coletiva individual. Ou, aspirando à vida divina, este grupo seria ajudado em direção ao atingimento de sua aspiração. No mínimo, isto a Supermente faria a sua consequência mínima. Ou, vamos dizer, no mínimo, isto a Supermente cumpriria e realizaria com sua consequência mínima. Então, todo grupo de seres humanos que aspiram como unidos num esforço a um viver perfeito e interessante, sem hífen, sem vírgula, né? Coloca e individual coletivo. Que diz, não coletivo massificado. Deste coletivo não falamos. Mas um coletivo que é o aglomerado coeso
de indivíduos, onde cada indivíduo, a partir de si e por si, aspira a tal vida aperfeiçoada, perfeita. Então, tal grupo que reúne tais indivíduos num viver coletivo seria ajudado em direção ao atingimento de sua aspiração. Pelo menos isto a supramente realizaria como sua consequência mínima. Mas, diz ela, a possibilidade maior também está aqui e poderia ser até oferecida ao todo da humanidade. Isto então nós temos que considerar. O que significaria a descida supramente para a humanidade e qual seria seu resultado, sua promessa para a vida inteira e para o futuro evolucionário e destino da espécie humana. Então diz, indivíduo, tudo bem, não precisa nem se preocupar, cada um vai fazer seu caminho. E grupos pequenos que aspiram em conjunto a uma tal vida em grupo, uma vida aperfeiçoada, com certeza, mas sem nenhuma dúvida, receberiam ajuda em seu esforço, em sua aspiração, pela supramente. Não duvide disso. Isso é o mínimo. Ela faz isso brincando. Mas, isso a ele interessa mais. Mas, a possibilidade maior também está aqui. E poderia ser oferecida, quer dizer, a possibilidade da transformação supramental. E poderia ser oferecida mesmo ao todo da humanidade. Não só um outro indivíduo, um outro grupo. Mas o todo interessa a ele. A espécie. Então, diz ela, temos que considerar e nos perguntar o que significaria a descida da supramente para a humanidade e qual seria seu resultado ou sua promessa para a vida inteira e para o futuro e destino evolucionários da espécie humana. Aí, vira a página e lê o título. Supramente e humanidade. Então ele vai ver isso. Então, é bem lógico, bem em termos de mente, totalmente. Assim. Bom, mas em relação ao problema, poucas páginas, não é? De 50 a 59. Em relação ao problema, olha. Poucas páginas. Depois, a supramente na evolução. Interessante, não? Vamos dizer, o trabalho da supramente na evolução. Depois, como último estágio, a humanidade. Nossa. Aqui os caminhos já são supramentais. Seria interessante se eu lesse um pouquinho disso amanhã ou no outro dia. Só um pouquinho assim. Não, acho agora não é? Acho que foi ótimo assim, foi bom. A ação suplementar. A rotina física. E não só física, mas o chamado para a ordem, não? Então tem que olhar o relógio. Comandos inconscientes.